Estação de trem de Pamplona, uma das mais usadas por peregrinos que chegam de trem para se dirigir a Roncesvalles e a Saint-Jean. Se você veio de trem, que é o método mais usado pelos espanhóis, é bem gostoso, é um trajeto bonito, o trem tem o vagão-restaurante, então é uma experiência legal para nós. Se você chegou nessa estação aqui, você vai ter duas opções para você estar indo a Roncesvalles ou a Saint-Jean. Eu quero falar sobre essas duas, então anota isso já. Esse vídeo aqui é mais ilustrativo, né? A gente já fala desses dados técnicos, só que a gente, estando aqui, né? Eu estando aqui, dá para te explicar mais sobre como as coisas são e você poder fazer da forma mais tranquila as coisas. Quando você chega aqui, você tem duas opções. Uma delas é você ir de ônibus para Saint-Jean. A Alsa, que é a empresa que oferece esse ônibus, ela tem somente um ônibus por dia, e esse ônibus no ano de 2023 saiu ao meio-dia, só sai ao meio-dia. Então se você chega em outro horário, depois do meio-dia, você não consegue pegar esse ônibus para lá. Você chegando na estação então aqui de trem, você tem essa opção de poder ir até a estação de ônibus de Pamplona, e eu vou mostrar onde é que ela fica também para você. Ou então, se você tem menos tempo, ou decidiu por isso, você pode pegar um táxi, né? E o táxi aí sai direto daqui, você só chama o táxi, e ele sai daqui e te leva direto a Saint-Jean. O preço do táxi é tabelado em 130 euros. Nós temos indicação todos os anos do taxista que faz esse trajeto. Não existe nenhuma troca comercial com isso. Existe uma indicação de confiança. Por que eu falo? Porque um taxista de confiança, um taxista indicado pela associação, indicado pela Passo a Passo, que é o Acácio também, aqui na Espanha, ele tem uma troca de informação com a gente. Então, você tem uma segurança melhor de horários, você tem a segurança de que esse preço está dentro da tabela também, você tem a segurança de que ele vai te deixar na rua de Saint-Jean correta, né? Não vai te deixar 3 ou 4 quadras porque está com pressa, tá? Isso nunca aconteceu, eu não sei dizer sobre outros taxistas. E você também, se você esquece algum equipamento dentro do taxista, você sabe quem ele é, você tem contato com ele. A corrida de táxi para Saint-Jean, ela não é barata, mas ela pode te economizar tempo, tá? Se o tempo é um fator decisivo para você em caminho de Santiago. Tá? Outra coisa sobre esse táxi que vai para lá é que você também pode dividir ele com outras pessoas. Tá? Aí não é cobrado mais se você faz a tua turminha de táxi. Então, pela internet hoje até dá para combinar com algumas pessoas. Alguns taxistas podem ficar correndo pessoas aqui, mas não é tão comum isso. E o táxi, você não paga ele desde o Brasil quando você chama. Você paga ele aqui, não existe um pré-pago do táxi. Não existe essa coisa de você passar um dinheiro ao taxista e ficar torcendo para isso funcionar depois. Então pode ficar tranquilo, no nosso site tem as indicações de taxistas, nunca falharam, nunca houve um problema com isso. Tá? São indicações para confiança, tá? Para uma segurança nesse transporte. Caso você decida então ir de ônibus, esse ônibus da Alsa sai somente ao meio-dia, tá? Somente na temporada, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ele não está disponível, tá? Nem março, ele começa a partir de março já. Eu acho que é junto com a entrada da temporada do Caminho de Santiago. E esse ônibus custa 22 euros e eu aconselho muito você fazer o pré-pagamento, você comprar essa passagem de ônibus antes, porque o Caminho de Santiago está massificado. Essa massificação pode fazer com que você chegue aqui e quando você tente comprar a sua passagem, você não encontre mais vagas nesse ônibus, porque é um ônibus ao dia, ao meio-dia, para uma cidade que na época de temporada pode sair 300 a 500 a 800 peregrinos por dia. Então não estamos brincando aqui em número de peregrinos. É lógico que nem todo mundo vem dessa estação aqui, nem todo mundo vem de ônibus, algumas pessoas vêm da França direto, mas de qualquer forma esse ônibus costuma encher também. Tá? Aqui logo na saída da estação de trem, você tem o ônibus urbano, né? Então a média de preço aqui é 2 euros e te deixa na estação de ônibus. Tá? Eu vou dar uma passadinha lá, não vou de ônibus agora. Eu não gosto de falar aqui exatamente a linha de ônibus aqui, né, porque é uma coisa que você vai ter confusão de anotar e achar que vai estar funcionando, às vezes tem alguma alteração. Então sempre pergunta aqui no guichê, tem sempre guarda aqui, tem sempre um ambiente muito seguro na estação de trem de Pamplona. Então você pode perguntar aqui, você pode chegar e falar, olha, eu estou indo até a estação de ônibus de Pamplona, você pode também pegar um táxi para lá, tá? Você está em 3, 4 pessoas, vale a pena pegar um táxi. Não é longe, daria o que, meia hora caminhando, mas não vale a pena caminhar. Então eu vou agora dar uma mostradinha como é que você entra na estação lá, você vai ver que ela é bem diferente, ela é subterrânea.
Tá? Então vamos dar uma passadinha lá. Então daqui você pode ir de ônibus, pode ir a pé, que leva mais tempo, ou pode pegar um táxi para lá, para a estação de ônibus, se for esse trajeto que você vai fazer. Tá? Então anota essas coisas aqui, se familiariza com esse assunto também, se for a tua condição de viagem para chegar a Saint-Jean ou a Roncesvalles. E aí quando você pega o ônibus lá na estação de trem, é aqui que você cai. Está do lado da Cidadela, que é a cidade murada de Pamplona, e aqui é a grande estação de ônibus de Pamplona. E na verdade ela fica aqui embaixo, por isso a gente não consegue ver ela. Você pode achar ela um pouco pequena, mas tranquilo que é aqui mesmo. Ela é subterrânea, vamos dar uma passadinha lá para você conhecer também. O ônibus vai deixar você à frente dela. Se você vier às vezes de ônibus de Madrid, você vai cair já debaixo dela. Então, não tem muito o que errar. O grande segredo aqui na Espanha, país estrangeiro, é perguntar as coisas. Mas vale sempre a máxima. E perguntar é para autoridade. Você não vai perguntar para qualquer pessoa. Tem que ter muito cuidado, mesmo em Madrid, com pickpockets, com pessoas com más intenções. Então as pessoas a serem perguntadas aqui são as autoridades, pessoas com colete de estação, autoridades, polícia, são as pessoas que vão te dar a informação correta aqui. Quando você chega, realmente aqui que é o desembarque da estação, vamos subterrâneo dela, que não é bem o subterrâneo, que é no caso a estação mesmo, né? E vou cair direto no guichê da Alsa, que é a Conda aqui também, a Alsa Conda que faz Saint-Jean. Então chegando aqui, escada rolante, estamos indo para o subsolo. É bem interessante como eles aproveitaram essa área aqui. Está descendo abaixo das partes históricas da cidade de Pamplona. Então, um aproveitamento interessante. A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei meio confuso, porque a gente não vê a estação. Eu falei, será que é daqui que fica um ônibus parado na rua e pega os peregrinos, né? Aí você desce e logo de frente aqui, ó, Alsa. Guichê fechado agora. Você tem que ter paciência com essa coisa de aberto e fechado, porque a Espanha tem siesta, a Espanha tem algumas regrinhas que gostam de cumprir, comodidades deles. Esse é o guichê da Alsa, não vai ter nada relacionado aqui, nesse tempo que a gente está, que é agora em novembro, não vai ter nada relacionado a Saint-Jean. Isso vai aparecer aqui, mesmo em guichê, quando estiver aberto a temporada. Esse aqui é o único guichê que existe, eu acabei de perguntar para o guarda, seguindo a minha instrução mesmo, quem dá informação são guardas, são autoridades. Então é o único guichê que existe da Alsa que pode te levar a Saint-Jean, tá bom? E a comprar Roncesvalles também. E aqui é a estação de autobuses de Pamplona. Tá entendendo o tamanho disso aqui? Ela tá toda subterrânea. Então, quando você chegar a achar ela meio acanhada, vai ser só uma impressão que você vai ter. Fique seguro, fique segura. Tá? Táxi ou ônibus para cá. Eu acho que às vezes, quando você chega cansado, um táxizinho de 7 euros e tal, pode ser mais gostoso para chegar na estação de Pamplona. Mas calcule os seus horários, se você vai dormir aqui em Pamplona, se você não vai dormir, se você vai direto a Saint-Jean, tá? Mas eu passei para vocês, o passo a passo, você chega na estação de trem, os cuidados com o táxi e a forma de você chegar aqui. Mostrei o guichê, mas eu acredito que seja melhor mesmo você ter essa passagem pré-comprada. Atenção ao site para quando abrir as passagens, se você vai usar esse método. Tá joia? Espero que você tenha anotado. Se não, só voltar e ver novamente ver esse vídeo novamente aqui. Qualquer coisa, estando para tirar dúvidas, você pode deixar suas dúvidas aqui abaixo do vídeo. Tá? Essa é uma das formas de chegar a Saint-Jean, a forma mais barata, né? Querendo ou não, a gente tem 22 euros de ônibus contra 130 euros de um táxi. É bastante diferença. Se você converter para reais, a gente está falando de uma pequena fortuna para ir de táxi. Mas há quem prefira, há quem não tenha tempo. Informação passada. Espero que você
Aproveite e use, anote as informações. Pode voltar esse vídeo, pode ver novamente, mas acredito que você possa ter se familiarizado mais com as informações aqui, visto é muito interessante a gente saber a aparência do local, né? Quando a gente está em locomoção, não é bonito você ter uma surpresa em relação à estação de trem, surpresa em relação à estação de ônibus, porque você está em trânsito, você você não está em momentos de passeio somente, tá? Você está se dirigindo a algum lugar, então dá esse passo a passo, esse caminho das pedras para você. Eu acho que vale muito mais a pena do que você cair de surpresa nisso. Já isso é que a gente sempre deseja para os peregrinos, que a gente possa fazer as coisas com o máximo de consciência e compreensão de onde a gente está. Você está muito bem servido nessa cidade de Pamplona, aqui tem Decathlon, aqui tem alguns albergues, é um ponto de parada excelente para quem decidir ficar aqui. Tá joia? Então, se valeu para você essa informação, compartilha esse link com quem também está buscando informações, deixa o seu like, que é importante para que os peregrinos fiquem sabendo e para que o YouTube entenda que essa informação é relevante para outros peregrinos como você e como eu também. Um abraço.